Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Ponto a Ponto Business. Nessa tarde vamos ter um programa maravilhoso, cheio de conteúdo, diretamente para o empresário e investidor. Queria falar aqui, recebendo nessa tarde, com o nosso grande amigo, parceiro Reginaldo Passos. Seja muito bem-vindo, meu amigo, a mais um programa Ponto a Ponto Business, nosso podcast, com o tema hoje, o nosso assunto NR1, especialmente nesse mês de maio, né, que vai começar a vigorar a partir do dia 26 de maio, a NR1, ok? Passo a bola para você, Reginaldo. Esse aqui, ele é alguns falam que até o guru da NR1, né? Você precisa saber algo de NR1, você procura o Reginaldo, porque ele se especializou, ele já está nesse ramo há muitos anos, então ele sabe tudo sobre NR1. Passo a palavra para você, fica à vontade, destrinche essa NR1 para a gente aí, para que todos os empresários, todas as empresas, todas as pessoas do RH, todos os gestores possam poder entender como está funcionando a NR1, que hoje não é mais uma promessa, mas é uma realidade no meio empresarial. Muito obrigado, né? Mais uma vez, né? Agradeço o convite, em nome ali do hospital, da presidência, superintendência. Importante compartilhar, né, informação. Eu tive mais cedo com algumas pessoas que falam, nossa, como é bom, né, ouvir. Eu falei, olha, eu gosto de compartilhar. Então, sei um pouquinho pelo o que eu estudo, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é baseado naquilo, no conhecimento de esforço mesmo e de estudo ali. E não sei tudo, né? Até aprendo bastante mais ouvindo do que falando. Mas no meio empresarial eu procuro compartilhar ao máximo, né? E principalmente tirar alguns mitos, né? Algumas dúvidas que são bem corriqueiras com relação a essa NR1. Né, existe aí uma máxima de a nova NR1, ela não é tão nova assim, ela nasceu em 1978, né? Então isso já é uma coisa que eu sempre que eu vou conversar com alguém, eu Ela é falo, mais olha, velha do que eu, então. pois Um do que ano mais eu velho que também, eu. bem mais velha do que eu. E isso é bom que as pessoas entendam que ela sofreu, né, no ano passado uma atualização. Então criou-se esse apelido aí de nova NR1, tá tudo certo, mas ela de nova não tem nada, né? De 78, né, a gente está falando de alguns anos, né, que ela já existe. E a ideia é compartilhar mesmo. Vamos trazer aqui no programa, né, alguns pontos que são bem relevantes. Né? O primeiro é de quando surge realmente a NR1. Eu já tive a oportunidade de estar compartilhando, né, em outro programa. Então, só reforçar mesmo. Né? Sim. Ela nasce lá atrás, vem poucos anos depois da CLT. Né? A CLT foi onde tudo começou, né? Pensando no quê? Na prevenção, na saúde, né? E no evitar acidentes do trabalhador. Então, quando nós falamos NR1, que é a primeira norma regulamentadora, o que vem na cabeça do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, do médico de segurança? Prevenção. A ideia da NR1 é fazer a prevenção para que o colaborador, o trabalhador, ele venha de casa com saúde e volte para casa, para os seus familiares com essa mesma saúde, ou quem sabe até melhorada. Porque com a NR1 tem muitos programas que podem ser implementados que ajudam, sim, a melhorar a saúde do trabalhador. Que bom. Excelente. E nessa parte, quando eu falo em melhorar, né, a saúde, como que eu posso estar melhorando, né, essa saúde do trabalhador? A qualidade de vida ela tem, né, alguns pilares. Vamos pegar 3 aqui. Atividade física, alimentação e uma área de lazer. Se o trabalhador ele tem isso, né, e a empresa incentiva isso, claro que ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai conseguir ter ali fora do ambiente de trabalho, né, uma vida, né, uma saúde melhor. E saúde é saúde física e saúde mental. A ênfase dela agora é a saúde mental. Então, quando eu falo de saúde num contexto geral, que foi o que ela trouxe lá em 1978, inclui também a saúde mental. O que tem de novo é que após a pandemia, né, esse dado histórico ele é relevante porque mexeu com o mundo todo, o governo, as instituições perceberam um aumento no adoecimento mental. Né? As pessoas com depressão, aumentou o número de crise, de pânico, também de ansiedade. E como que eu faço para poder mitigar isso, para poder minimizar isso?
Uma área, né, que foi percebida é que dentro das empresas é possível sim fazer, né, algo para que melhore a saúde desse trabalhador. E o que ela traz, né, falando de maneira prática para o empresário, né, até a quebra aí de um mito, o que ela traz referente ao local de trabalho é que esse local de trabalho ele tem que ser algo salubre, onde a pessoa ali não adoeça, principalmente não tenha um adoecimento mental. Então, o empregado ele trabalha em um local que não vai trazer adoecimento para ele, e o empresário ele comprova que ali naquele local de trabalho não tem nenhum risco que leve ele a ter um adoecimento mental. Então, o que ela traz de uma maneira assim, bem sucinta é que dentro da empresa eu não tenho nada aqui, ou se tiver, eu minimizo esse risco que tem e esse trabalhador consegue voltar para casa sem ter o adoecimento. Reginaldo, vamos lá. Quando nós falamos de alguma mudança, alguma implantação de um sistema, de uma forma de trabalhar diferente na empresa, um novo para a empresa, apesar de você ter falado da NR1, ela já existe desde 78, mas muitas empresas não aderiram, não fazem, né? E chegou um momento que não tem como mais deixar de ter na empresa. Isso já é realidade, não é uma promessa. Só que alguns empresários eles têm um olhar como um custo e como um malefício, né? Mas da forma como você acabou de expor agora e me explicar, eu estou vendo que a NR1 ela traz muitos benefícios para o empresário e para a empresa. Porque a partir do momento que o funcionário ele tem um lazer, que aí você acaba mexendo com o psicológico, né? Isso aí. Ele tem uma atividade física, ele acaba tendo mais disposição para poder trabalhar, ele acaba tendo mais saúde, né? Na hora que eu passo também esse tripé, eu vou para a parte de alimentação, então quer dizer, os benefícios que eles trazem para a empresa, eu digo que eles são imensuráveis. Por quê? Se eu tenho um funcionário que ele pratica atividade física, ele tem mais disposição para trabalhar, corretamente? Ele vai produzir mais. Exatamente. Você concorda comigo? Exatamente isso aí. Se eu tenho um quadro de funcionários, de 40 funcionários que não praticam atividade física, se eu tiver 30 funcionários, pode ser que esses 30 vão produzir o que os 40 não fazem sem praticar atividade física. E aí eu olho para um outro lado, acidente. Se eu tenho um funcionário que ele está com um psicológico bom, a probabilidade dele se machucar, dele ter um acidente, porque ele vai estar com um psicológico bom e não vai estar preocupado com o que está lá fora. Ele vai estar focado naquele exercício, naquela função que ele está exercendo dentro da empresa. Exatamente. Automaticamente, ele vai produzir com qualidade e vai evitar acidente. E na hora que eu falo de alimentação, e aí o funcionário ele vai ficar bem mais tempo sem ter que fazer uma... Ele não vai estar com imunidade baixa, ele vai ter menos atestado, ele vai trabalhar mais na empresa, ele vai ficar pouco tempo, né? Ele vai... Indo ao médico, né? Isso. Então, quer dizer, da forma como você me explicou aqui, e o empresário, às vezes, ele fica pensando, nossa, mais alguma coisa para tirar de mim. Muito pelo contrário. Você tem que ter um olhar totalmente diferente para a NR1, para dentro da sua empresa. É algo que vai trazer benefícios, inúmeros benefícios para a sua empresa. Tanto para você, quanto para a sua família, para a família do funcionário, né? Do funcionário que trabalha na sua empresa. E eu vejo dessa forma. No pouco que você me explicou, eu já vi que é muito mais benefício. Você conseguiu, né, perceber, né, os pontos assim relevantes e positivos realmente de você ter uma gestão de saúde e segurança do trabalho. O que muito se confunde é que foi colocado um título psicossocial e o empresário acha que é apenas mais uma coisa. Isso. E tá certo, porque é ele que paga a conta. Poxa, mas eu vou ter que criar mais um programa. E, na verdade, o que o governo traz é juntar algo que já existe. Por exemplo, cuidar da saúde física. Já é algo que existe. Praticar uma atividade física é algo que já existe. Ter uma boa alimentação é algo que já existe. Talvez dentro da empresa, inclusive, o empresário ele já tenha algumas coisas, só não é organizado.
não está em um inventário, não está em um plano de ação, não está ali documentado de uma forma organizada. O que ele vai ter que fazer com a gestão dele, de saúde e segurança do trabalho, uma gestão de RH, né, alguém ali que vai estar auxiliando ele, é organizar essas ideias. Né? Mais cedo eu estava conversando com um empresário que ele falou uma coisa que tem lá que é fantástica, só que não está documentada. Ele criou para a empresa, né? Hoje está na moda IA, está na moda beach tênis, o pessoal utilizar muito crossfit, todas essas coisas. A empresa criou, dentro da empresa, tem lá, ele pagou para fazer isso, uma quadra para o pessoal jogar vôlei, que pode ser vôlei ou pode ser beach tênis. Sim. Ele criou isso já. E não foi por causa da NR1. Ele falou, poxa, legal, vou criar aqui porque o pessoal não vai ter que pegar carro, não vai ter que deslocar para poder ir para outro lugar. Tem uma quadra aqui no ambiente. Terminou o serviço, o pessoal se encontra, depois ali, se quiser, faz um churrasquinho e vai para casa. Você vai para casa com uma disposição diferente. Quem pratica atividade física sabe disso que eu estou falando. Você sobe um lance de escada sem praticar essa atividade física, faz uso de um cigarro, por exemplo, enfim, o tabaco. Você vai subir com a disposição. A pessoa para de fumar, começa a se exercitar, ela vai subir aquele mesmo lance de escada com a disposição bem melhorada. E isso, assim, é comprovado. Né? Não tem a ver com a empresa, não tem a ver com psicossocial. Qualidade de vida. É qualidade de vida. Então, sim, esse pilar ele é extremamente importante. E a NR1, ela traz esse cuidado. Né? Ela traz a evidência no psicossocial, mas o que eu consigo para alcançar uma boa saúde mental do funcionário? Uma das formas é essa, através da atividade física, melhorando a alimentação dele e também a questão do lazer. A pessoa ela precisa ter esse espaço ali para o lazer. Então, da forma como você acabou de explicar agora, para o empresário, ele acha que ele vai ter que começar de algo do zero. Não, muito pelo contrário. Ele já faz algo na empresa dele, porém esse algo que já é feito ele precisa ser apenas catalogado e ser lapidado. Isso aí. Um exemplo bem interessante, tem alguns itens do plano de ação que você tem que casar com o que a empresa já faz. Sim. Então, às vezes, a empresa ela faz assim, todo fim de semana tem um happy hour. Se tem um item lá no inventário, né, dos riscos psicossociais que possivelmente foram identificados, e tem um plano de ação, por exemplo, que você tem que criar uma integração maior entre a sua equipe. Essa é uma forma de você estar integrando a equipe. Se você faz um happy hour toda sexta-feira, é uma forma de você estar documentando. E você coloca isso lá no plano de ação. Então, quer dizer, a empresa já tinha algo, só não estava organizado. Então, agora ela começa a evidenciar isso que ela já tem e isso vai servir ali no futuro para uma eventual fiscalização. Ele tem o risco e o que ele está fazendo para poder amenizar esse risco ou mitigar. Porque dependendo da situação, você elimina ali o risco, né? Um detalhe assim, que é bem bacana de você saber, a identificação do risco é em cima do ambiente, não é em cima da pessoa. E na internet existe essa confusão, né, de às vezes falar do indivíduo. Não, o risco psicossocial é em cima do ambiente, é em cima do setor. Então, se eu tenho... Não ficar um ambiente tóxico para trabalhar, um ambiente pesado, um ambiente que a pessoa está indo para trabalhar, ela nem quer chegar no serviço. Nem quer chegar no serviço, já exatamente. Quer voltar, já quer vir embora. Eu tenho que identificar se no ambiente... Vamos pegar aqui onde nós estamos. Esse local aqui onde nós estamos. Quando o Reginaldo ele chega ali na porta, ele tem vontade de voltar para casa ou ele vai executar a tarefa dele aqui de uma maneira agradável? É isso. Porque se eu tenho 10 pessoas no mesmo ambiente, 9 veem um ambiente como... agradável. Né? Agradável. E tem um só que está vendo de maneira isolada. Você tem que investigar esse indivíduo. Ou seja, o problema não é um Talvez ambiente. Não pode até ser que seja, mas a probabilidade ela é bem menor. Por quê? Você fez o acompanhamento desse funcionário? Será que você olhou os atestados dele? O que está tendo? Você tem um conhecimento? A gente não precisa ter a profundidade da vida particular do indivíduo. Sim. Mas se é algo que agora eu preciso cuidar, eu tenho sim que ter um conhecimento de como ele está lá fora. Porque às vezes é algo que está externo à empresa e você acha que está ali dentro. Se identificar o psicossocial como indivíduo, realmente você pode cometer esse erro. Mas se você faz uma análise ergonômica preliminar e verifica o ambiente, o setor, aí esse risco já minimiza. Você não vai confundir ambiente com indivíduo.
O que vem na mente do empresário? Agora tem a NR1, vou ter que colocar agora começar do zero em 2026 e não sei se eu vou estar preparado para isso, e agora eu vou ter que contratar um professor de educação física, vou ter que contratar um nutricionista e vou ter que contratar em tempo integral também um psicólogo. Isso já chega na mente do empresário e ele fala assim, já vai embora R$20 mil. E eu estou mais ou menos trabalhando no 0 a 0, como que eu vou absorver esse custo, né? Então, estou te falando no olhar do empresário, claro, né? Claro. E ele pensa que é dessa forma. Então, explica para o empresário, Reginaldo, como que funciona isso? Que isso é possível, entendeu? De colocar a NR1 funcionando dentro da empresa de uma forma que não onere tanto, né, financeiramente para o empresário, que se torne algo que seja sadio financeiramente, né? E como que funciona isso? Essa colocação sua, alguns clientes que eu tenho contato, né, e que trazem essa dúvida, e que é uma dúvida sim, coerente, porque alguma coisa que vai ser gasto vai sair do bolso de alguém, vai ser do bolso do empresário. A partir do momento que o governo coloca essa responsabilidade de monitorar se tem risco que possa adoecer o indivíduo com uma doença como depressão ou ansiedade, então ali o gasto realmente, caso eventualmente tenha, é do empresário. Então a gente precisa ter essa preocupação realmente. Com relação a como estruturar, lá atrás no E-Social, 2014 até 2018, quando começou, eu fazia uma analogia do E-Social com uma grande caixa d'água. Ele é um grande repositório, onde você coloca ali informações, que é como se fosse uma água, né, que você está colocando naquele recipiente, e o governo é como se fosse uma torneira. Então ele abre ali a torneira, o que vai sair na torneira é o conteúdo que você colocou. Então, na hora que eu falava isso, as pessoas já começavam a rir. Se eu coloquei água limpa, eu falei, vai sair o quê? Água limpa. Agora, se é uma água que não teve um saneamento adequado, a água vai sair como? Suja. E o governo vai estar pegando aquela informação ali. No caso do psicossocial, eu faço analogia com uma construção de uma casa. Você precisa colocar alguns pilares numa ordem para que você não tenha essa visão que você está tendo gasto. O primeiro de tudo é a análise ergonômica preliminar. Quem faz isso? Quem pode te auxiliar nisso? A empresa que você já tem contratada de medicina do trabalho. Então ela já faz isso. Algumas, dependendo, já está no contrato, outras elas vão te cobrar alguma coisa para isso, mas sem essa análise ergonômica preliminar, você não dá o pontapé inicial. Sim. Mas eu estou falando de psicólogo. Calma que nós vamos chegar lá. Se você não fez nem a base ainda, imagina uma construção de uma casa. A base, se você não tem a base, como que você já cai lá no telhado? O psicólogo está lá no telhado, o psiquiatra está lá no telhado. A segunda parte vem ali as paredes, né? A parte ali de proteção do que está sendo construído, que é onde entra o PGR. Né? A gente precisa do PGR para poder criar ali um vínculo e verificar se realmente aquilo que foi identificado na base, com a análise ergonômica preliminar, precisa de um acompanhamento. Após a parede, você precisa de quê? De esquadrias, né? Portas, janelas, para poder fazer a vedação completa e ter acesso também para você entrar e sair daquele imóvel que você está construindo, daquela casinha que você está construindo. E com isso, o que eu tenho nessas portas? O que eu tenho nessas janelas, né? Fazendo analogia? É o meu inventário, é o meu plano de ação. É através dele que eu vou fazer as entradas e as saídas dentro do programa, que é o PGR. Então, eu tenho uma base, eu fui lá, verifiquei se tem alguma coisa de maneira preliminar. Caso tenha, eu tenho que tratar, que é nessa parte aqui do passo 3. E caso não tenha, você vai apenas monitorar. Então, tudo tem uma sequência. É fazer a análise ergonômica preliminar, documenta isso no PGR e faz a monitoração dessas entradas e saídas através do plano de ação. No final, né, quando você está construindo uma casinha, é o telhado. Então, após as paredes, após a janela, você vai colocar o telhado. Que aí sim vem N profissionais. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser uma empresa de RH, que ela vai fazer um trabalho complementando tudo aquilo que já foi identificado. Mas, Reginaldo, o psicólogo ele não pode fazer também a parte de análise ergonômica preliminar? Pode. Se ele tiver uma formação em ergonomia, se ele tiver um conhecimento, ele pode sim. O que eu costumo dizer nesse exemplo aqui, de uma maneira bem didática, é que
não vou falar 100%, mas 99% das empresas já tem uma empresa de medicina do trabalho. Sim. Então, procure essa empresa. É onde você faz o ASO. Eu não sei que empresa é essa que o Reginaldo está falando. É onde você faz o atestado de saúde ocupacional, admissional, demissional, né, periódico. Essa empresa é ela que desenvolve os laudos para você. PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PGR, que é o Programa do Gerenciamento dos Riscos. Então, ela tem um conhecimento porque ela já conhece a sua empresa, ela conhece um pouco da sua rotina. Então, a facilidade para ela identificar ali um risco ergonômico é bem maior do que uma pessoa terceirizada. Porque a vivência, né, já está ali dentro, já acompanha a empresa há vários anos, já sabe como é que funciona. Fica muito mais fácil. Ela conhece aquele segmento. Uma diferença, né, um dos cursos que eu fiz foi lá no Paraná. No Paraná não é igual o Espírito Santo, porque o foco lá é mais de agro. Você tem um foco lá mais, né, na agricultura. Aqui nós temos indústria de extração de minério. Olha a diferença. Se você vai para o interior de Minas, aí você vai ter muita mineração também. Embora seja mineração, mas é diferente também do Espírito Santo. O nosso tipo de mineração é totalmente diferente do que tem lá em Minas. Então, cada região vai ter uma peculiaridade. Se você já tem alguém que trabalha de uma maneira preventiva, né, ele é um prevencionista, é muito melhor que ele faça do que você contratar um terceiro. Então, é vendido muita coisa na internet, né? Tem muita gente aí que vende cursos, que vende programas, que vende implantações e que talvez o início está mais simples do que você imaginava. Existe um cronograma a ser seguido, né? E às vezes tem gente que não fez nenhum básico ainda e já está preocupado com lá. Não adianta, você não vai chegar lá em cima. Você tem que começar aqui fazendo... eu não comecei ainda, então comece. Comece logo. Fazendo, né? Comece do início, né? Inicie pelo início, né? Tem que ser fazer um pleonasmo. Eu vejo também como gestor de negócios, ô Reginaldo, mais benefício ainda. Por quê? Hoje todo mundo fala de escassez na mão de obra. Se eu tenho um ambiente de trabalho saudável, tá? Se a empresa zela pela uma boa alimentação, pela saúde, atividade física do funcionário, eu acabo retendo aquele talento dentro da empresa. Isso aí. Principalmente se ele saiu de uma outra empresa, ele é um bom profissional, saiu e foi para essa empresa e ele começa a perceber a diferença. Poxa, a empresa se preocupa comigo. Não se preocupa só com aquilo que eu estou produzindo, mas se preocupa com o meu eu, com a minha pessoa, com o meu bem-estar. Vai muito além da prestação de serviço, né? De empregador e empregado. Vai muito além disso. Somente entregar resultado. Vai para a parte de humanização. Isso aí. E aí, o sucesso de uma empresa ela depende de processos e pessoas. E a NR1 ela vem como um calcanhar de Aquiles assim, muito forte para agregar isso para as empresas. Então, você, empresário, que você está com dificuldade, né, de reter talentos dentro da sua empresa, dificuldade de... eu tenho um funcionário aqui, mas aqui é um perfil que o pessoal vem, fica 6 meses, 1 ano e vai embora. Coloca NR1 para funcionar dentro da sua empresa, que eu te digo que essa estatística aí vai mudar. Ela vai mudar e para melhor. Né? Essa visão sua, né, ela é muito bom, ela é uma visão muito boa porque ela mostra o tal do limão que você transformou numa limonada. Se já está aí, eu sou empresário, eu tenho que conduzir a minha empresa, o governo está impondo ali alguma coisa nova, eu tenho 2 opções, ou eu deixo de ser empresário, né, ou eu tenho que aderir àquilo ali. Né? Em alguns casos, as pessoas acabam não executando e vão ficar suscetíveis aí à passividade de multas. Né? Porém, se você quer andar correto dentro daquilo que o governo está te pedindo, então, já que eu recebi um limão, vamos transformar ele numa limonada, num mousse de limão, né? Quem não gosta de limonada. E uma forma de fazer é o exemplo que você deu aí. Eu tive contato com a empresa que ela... Nem tudo que é realizado em uma dá para ser copiado para outra. Cada um tem a sua limitação e tal. Mas essa empresa, ela desenvolveu um dia no mês, que é um dia livre. Né? A pessoa tem uma tarde para ela fazer o quê? Resolver os problemas dela. Quem aqui não tem problema?
que seja ir lá no banco resolver tal coisa, que seja visitar... Na prefeitura ver o negócio do IPTU. Um negócio do IPTU. Ir no dentista, visitar fazer uma exame. tia que está doente e tal. E às vezes você, na correria ali, você não consegue fazer. O que a empresa fez? Ela falou, olha, eu vou criar um dia do funcionário. E ela criou. E o mais interessante, é uma empresa de contabilidade, onde tem funcionários que saem de outras contabilidades, que às vezes têm até uma remuneração diferente, até maior, e vão para esse local, porque ela não tem só isso, ela tem outros benefícios ali que não é monetário. São benefícios em cima de qualidade de vida. Tem empresa, exemplo, que no dia do aniversário o funcionário não trabalha. Exatamente. Tem folga. Então, assim, você fala, poxa, mas isso aí, se eu tenho 20 funcionários, são 20 dias por ano que eu vou perder. Mas o que você ganha com um funcionário mais satisfeito? Porque um funcionário mais satisfeito, ele produz mais. Um funcionário mais feliz, ele produz mais. Um funcionário que se sente engajado, que ele faz parte das decisões da empresa, ele produz mais. E se ele produz mais, ele vai ter menos acidente. E ali você consegue comprovar, em cima da NR1, que você não tem risco psicossocial. Olha como que uma coisa amarra com a outra. Então, às vezes, você dá um benefício, ou você já tem um benefício, você só vai documentar para a NR1. E isso vai te trazer, com certeza, benefício. A questão de retenção de talentos, né, que você colocou, é base. Né? Se você tem benefício ali, você vai conseguir, sim, reter aquele profissional por mais tempo. Né? Já que está tão difícil conseguir boa mão de obra, então que você tem ali, né, ferramentas para poder segurar. Reginaldo, vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui que todo funcionário, todo empresário ele quer saber. Nós estamos no mês de maio, hoje é dia 5 de maio, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, eu sou um empresário, eu tenho uma indústria, uma fábrica com 50 funcionários, ok? E vamos supor que eu vou empurrando isso aí, vou deixando para depois, Virou o ano, começo lá dia 5, 6 de janeiro a trabalhar, eu recebo uma fiscalização. Quem é que fiscaliza isso? O que acontece com a minha empresa? Se eu não tenho nada disso, NR1, se eu não fiz nada... O que acontece? Fala pra gente. Isso que o empresário ele quer saber. A primeira dúvida, né, é referente a quando que ele tem que fazer isso. Né? A NR1 começou em 26/5/2025, no ano passado. Então, agora, né, chegando dia 26/5/2026, caso não tenha adiamento, né, não aconteça alguma coisa desse tipo, o governo começa a poder multar esses empresários. Então, ela já está em vigor desde o ano de 2025. A partir de 26, caso não tenha nenhum tipo de prorrogação, ele começa a poder multar também esses empresários. Sim. Então, por que isso é interessante saber? Eu já tenho que estar executando os itens da NR1. Então, eu não posso esperar janeiro do ano que vem, porque são itens que já existem já há alguns anos. Sim. Então, se eu deixar para janeiro de 2027, por exemplo, para executar alguma coisa, eu acho que vai prorrogar e tal, não sei o quê, enfim, deixei qual que é o risco que eu corro. Primeiro, né, os benefícios que nós citamos aqui de você não estar cuidando ali da parte de humanização do seu capital humano. Essa é uma das coisas. E outro... O maior risco. O que eu acho que é o maior também. É o maior, porque o dinheiro você recupera. Se agora, você, a mão de obra... você treina uma pessoa, por exemplo, 2, 3 meses, 4 meses e perde, vai para o seu concorrente, você está perdendo muito, muito mais do que o dinheiro. Então, o capital humano ele tem que ser visto com um olhar aí realmente com mais atenção. E lá em janeiro, né, caso os prazos aí se fiquem efetivos, você tem a passividade de multa. Né? A multa pelo não inventário dentro do PGR, né? A multa por você não discriminar quais são os riscos psicossociais dentro da sua empresa. Mas eu não tenho risco psicossocial. Onde está escrito isso? Baseado em qual estudo você tem isso? Não adianta eu falar que eu não tenho. Quem? Exatamente. Qual empresa que atestou isso que aqui você não tem? Baseado em quê? Né? Eu acho que não tem porque aqui todo mundo tem um clima bom. Tá, eu preciso ter isso quantificado. Eu tenho que ter isso documentado. E aí tem que ser uma empresa especializada para poder fazer isso para você. Então, não tendo isso lá na frente, o empresário ele corre esse grande risco de ter aí algumas surpresinhas não tão agradáveis. E ela vem associada com outras. Como é o Ministério do Trabalho, né, que vai fiscalizar, então ele pode vir sim com outros itens ali agregados. Né? A falta, por exemplo, de um controle de um periódico pode trazer multa para a empresa. E vai estar junto ali com o que ele identificar de ausência no psicossocial. Então,
O fiscal, quando ele vai, ele tem pelo menos uns 8.000 itens para poder avaliar. Então, é muita coisa. Então, se ele procurar, ele vai achar alguma coisa ali na empresa. Vou fazer uma outra pergunta. Vamos supor, chegou lá em janeiro, fevereiro do ano de 2027, a empresa ela não fez a NR1 e aconteceu de um funcionário ele se desligar da empresa e ter um problema de afastamento psicológico e foi constatado que foi por assédio moral ou a pressão de muita pressão de meta, ambiente não era muito bom de trabalho. Isso vai acarretar o que para a empresa? Que a sequela no funcionário foi decorrente disso. Essa empresa, se ela não fez um monitoramento durante o período que esse funcionário estava trabalhando, ela vai ter que ter um bom jurídico ali para poder ajudá-la. E o funcionário, no meio desse tempo, ele foi em psicólogo por conta dele e teve alguns atestados, alguns laudos, vamos falar assim, foi comprovado que a empresa simplesmente fechou os olhos e deixou para lá. Deixou rolar, deixou né? Como rolar, diz. Isso. Esse cenário é um cenário que é possível de acontecer, porque boa parte das empresas não monitoram a saúde do trabalhador. Ela faz o mínimo do mínimo e isso tem que ser revisto. Então, a partir do momento que eu presto uma atenção maior na saúde do meu trabalhador, saúde física e saúde mental, eu não corro um risco de acontecer algo semelhante ao que você está colocando. Caso aconteça, o ideal é que ela tenha um histórico desse funcionário. Por isso é importante, após a atualização dessa NR1, os atestados que o funcionário tem acesso, ele passe por um médico do trabalho, ele vá na sua clínica de medicina do trabalho para poder validar esse atestado. Verificar se aquele atestado ali, né, tem alguma relação com o trabalho. Quem que pode fazer isso é a clínica de medicina do trabalho. Ou o RH, dependendo da situação, ele pode criar um histórico, pelo menos, colocando qual que é o atestado e qual que é o CID. Por que isso é importante? Essa informação hoje, mesmo sem a entrada da NR1 multando, que a previsão é agora dia 26 de maio, essas informações hoje já sobem para o governo, que é o número do CID. Tem um tal de CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Esse CID ele já está indo para o governo. Então, vamos imaginar um cenário aqui, onde o funcionário, né, Joãozinho, ele se afastou 10 vezes no ano, com CIDs com início M, início F, que todos eles jogam ali para a possibilidade de ser alguma coisa de adoecimento mental. E a empresa não fez nada. E esse funcionário se desligou. Ele pode sim alegar que foi lá dentro da empresa. E não tem NR1 ainda, hein? Ele pode alegar que foi lá dentro porque hoje o governo já exige que as empresas façam um controle referente à ansiedade e depressão. Porque dependendo da situação, esse funcionário, né, pode entrar com essa doença como um acidente do trabalho. E aí vai ter uma abertura de um ACAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, por causa de uma doença. Então é algo que não é tão simples, mas ao mesmo tempo, se você tem um método organizado, você consegue se proteger dessa possibilidade. Então a NR1, numa situação dessa, se ele estiver executando, ele tem um respaldo. Que o que dependia de ser feito pela empresa foi feito pela NR1 e aquilo que aconteceu com o funcionário não foi oriundo daquilo do trabalho na empresa. Exatamente. O que o empresário precisa ter em mente é que no ambiente que eu estou trabalhando, aqui onde está, né, o Reginaldo e o Alessandro, aqui tem alguma coisa que adoece funcionários? Não, não tem. Só que adoeceu um funcionário. O Joãozinho, que trabalha aqui com a gente, ele adoeceu de uma doença mental. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter algo estruturado dentro da minha empresa que comprove que aquele adoecimento mental dele não foi dentro da empresa. Ele pode ter adquirido por N motivos. Né? A pessoa estava endividada, a pessoa estava com problema de saúde, enfim, N situações externas que talvez possam ter provocado aquilo ali. Reginaldo, mas e o somatório da empresa, ele tem cobrança também, e isso ali foi agravando. Por isso a importância do acompanhamento do funcionário. Quando nós falamos de humanização e de acolhimento, é por conta disso. Um funcionário que começa a apresentar esse quadro, alguém da empresa tem que olhar. Por que o João, né, o Joãozinho, ele está se afastando tanto
por esse motivo aqui de doença. Se você não tem esse acompanhamento, lá na frente, como que você vai conseguir reverter? Você está falando isso aí, eu lembrei agora que veio na minha mente aqui, eu assisti uma série chamada Billions. É uma série que fala do mundo de bolsa de valores, né? Uhum. O cara tem uma empresa de ações, né, que ele compra, vende, o pessoal fica investindo dinheiro ali. Só que é uma mega empresa nos Estados Unidos, ele ganha muito dinheiro com aquele negócio das torres gêmeas e tal. E o que acontece? A empresa dele é gigante. E ele tem uma psicóloga, né? Que ele até remunera muito bem essa psicóloga, e ela fica ali em tempo integral, só dando assistência, conversando com os funcionários para extrair, saber o problema deles, né, psicológico, alguma coisa assim, e para poder extrair o melhor dos funcionários para eles poderem trabalhar em alta performance. Então, olha a visão. Essa série já deve ter 10 anos, mais ou menos. Mas olha lá como já é que, estava lá na frente. lá na frente, como é que o mercado norte-americano, como é que funciona lá o pessoal que mexe com bolsa, com ações, investimento, como é que o pessoal já faz essa relação, né? Você foi lá no exterior, mas ela está até próxima aqui da gente. A nossa segurança pública, por exemplo, ela já tem há muitos anos psicólogo e psiquiatra. É uma atividade extrema, né, que coloca a pessoa ali numa situação de estresse muito grande, né, um policial e tal, e ele tem ali, de tempo em tempo, ele é monitorado. Por que ele é monitorado? Né? Será que o governo queria ter um psicólogo ali? Talvez, se pudesse escolher, não. Mas é importante para que você mantenha nas ruas... Exatamente. Pode evitar muito acidente. A palavra é essa. Ali, né? A água está quase derramando. Aí a psicóloga já percebe hoje, opa, vamos... dar uma segurada, vamos tirar uma férias, vamos descansar um pouco. É isso aí. Não é isso? É nessa linha. Pode ali evitar uma tragédia, um acidente, um assassinato, uso de força de maneira inadequada. Né? É isso aí. Então, quando você tem isso, mas a minha empresa só tem um funcionário, né? Eu não vou ter estrutura para isso. E não é isso que o governo está colocando mesmo. Né? Nós estamos dando exemplos aqui de empresas maiores, né? Mas num contexto de identificação de risco, caso você identifique algo que esteja levando à possibilidade, né, de ter algum adoecimento desse tipo, você ter a possibilidade de, ou através de um plano de saúde, né? O Trino, por exemplo, ele tem lá psicólogos. Então, dependendo da situação, o funcionário ele pode ali procurar recurso com o psicólogo. Você mostrar para ele ferramentas para que ele possa conseguir uma ajuda. Porque às vezes a pessoa se endividou, né, por, sei lá, bateu um carro, alguma coisa do tipo, que pode acontecer, um problema de saúde, e junto com isso vem um apoio da empresa, onde ele vai falar ali de educação financeira, é uma das coisas que pode complementar para a NR1, você tem ali educação financeira para que a pessoa não se faça endividamentos de maneira inadequada. E essa pessoa, ela estando mais equalizada, essa pessoa estando mais preparada, né, para passar por esses desafios, ela vai ter muito menos problema, né? Mesmo que seja um funcionário apenas ali naquela empresa. O importante é ele saber que, se eu precisar de apoio, a empresa está aqui para isso. Esse é o olhar. Né? Mas o funcionário tem que me entregar resultado. Sim, ele vai entregar o resultado. Você mostra para ele o que ele precisa de entregar de resultado e ele sabe que com a empresa ele tem ali um apoio caso ele precise. Né? O olhar é esse, humanização e você fazer acolhimento desse funcionário. A NR ela traz isso para a gente. Que bom. Que bom. E aí, né, falando, né, de onde eu tiro tudo isso, né, de onde saem, né, essas máximas. O governo, para facilitar para aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida, algum tipo de dificuldade, ele lançou 2 manuais. Ele tem um manual de interpretação, né, que soltou esse ano, e tem também o guia de informações sobre os fatores de risco psicossocial. Isso é muito bom, porque era uma dúvida que as pessoas tinham no ano passado. Como é que faz para ter acesso a esse material? Tá no Gov. Tá no Gov? Tá no Gov ou no Google. Se procurar lá guia, manual do E-Social, o Gov ele vai trazer isso para vocês. É muito bacana, ele é bem instrutivo, assim, ela é de uma leitura fácil. Quem é da área, né, de saúde e segurança é um pouco mais fácil, mas ele é acessível, né, para qualquer leitor. Né? Ele é bem, bem interessante. E ele traz ali um dado que é bem relevante, que é sobre qual que é o mínimo.
Geralmente, eu escuto isso no mercado. O empresário chega e diz, tá, mas qual que é o mínimo, né? O que eu tenho de mínimo para fazer? Se nós olharmos aí na internet, quem está oferecendo, tem empresas oferecendo 60 perguntas sobre risco psicossocial, tem empresas falando que dá para fazer com 30, com 20, com 15, com 10, enfim. Qual que é o certo? O que o governo traz nesses manuais? Ele traz que você precisa ter uma fundamentação de algum órgão, de alguma estrutura que seja validado. Então, tem que ser um ergonomista já renomado, né? Você precisa disso. Né? Tem o Qualicis, por exemplo, você pode basear por ele. Então, você precisa utilizar uma dessas ferramentas, que tenha um embasamento. Ah, mas quando você fala ferramenta, eu tenho que comprar um aplicativo? Não. Pode ser o Excel, mas tem que estar debaixo de um órgão, né, que tenha ali um conhecimento maior. E ele deixou aqui 13 exemplos do que é para ser monitorado. Pelo menos isso aqui você tem que ter no seu inventário, nesse formulário que você vai criar. E são exemplos, né? Aqui, por exemplo, nós então temos a Bíblia aqui do NR1, isso a aí. Bíblia do NR1. O guia ali do governo, ele trouxe ele saciou uma dúvida que estava geral entre o pessoal da saúde e segurança, entre os psicólogos, entre o empresário. Então, ele tem aqui, o primeiro, por exemplo, é o assédio de qualquer natureza no trabalho. Então, é assédio moral, assédio sexual. Se tem esse perigo aqui, esse fator de risco, eu tenho que verificar. Por quê? Ele pode trazer um transtorno mental para o funcionário. Sim. Então, essa é a lógica. Eu tenho que estar atento se dentro da minha empresa tem isso aqui. Baixa clareza de papel ou função. Na sua empresa, às vezes, o dono manda uma coisa e o encarregado manda outra. Isso é falta de clareza, né, no papel ou função. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Então, isso é uma coisa que um detalhe que você precisa verificar na empresa. O que ele pode trazer? Transtorno mental. Baixo controle no trabalho, falta de autonomia. Pode trazer um problema como transtorno mental e DORT, né, que é tipo a LER, né? Você até falando a respeito disso aí, do outro item, eu vi até um vídeo de funcionários brigando dentro da empresa um dia à tarde, né? Se agredindo, né? Quer dizer, se a NR1 tivesse sendo aplicada ali, sendo executada a ponto da linha ali certinho, né? Aquilo ali poderia ter sido evitado, né? É isso aí. Aí Olha que situação, 2 funcionários se agredindo fisicamente, olha o prejuízo que traz para a empresa, a visibilidade da empresa, olha o prejuízo que traz para as famílias, para os familiares, para a pessoa. Exatamente. Uma agressão daquela, quer dizer, o cara acaba manchando a vida profissional dele toda, de 10, 20, 30 anos, por causa de uma discussão que poderia ter sido evitada. E ali é isso que eu ia falar, poderia ter sido... E ela vai dando sinais, né? Vai tendo provocações. A empresa ela não pode permitir coisas desse tipo. O que é o assédio? É importante os funcionários saberem o que é assédio e o que não é assédio. Uma coisa que é assédio que muita gente não sabe é a fofoca. Fofoca é um tipo de assédio. Sim. E muita gente acha que não é. E sai falando mal do colega. Isso é assédio. Isso é um problema sério dentro das empresas. Tem funcionário que é desligado por causa de fofoca. Eu não posso sair por aí falando o que eu quiser sobre um outro colega de trabalho. E muita gente acha que não tem problema, é brincadeira. Opa, pera lá. Brincadeira, às vezes... É o nome de uma pessoa, né? Então você não Coisa pode, muito né? séria. Às vezes a pessoa não gosta, ela tem uma característica física ali que ela não gosta, você vai fazer brincadeira, não é brincadeira. Tem um tom de maldade nisso aí. Sim. E nós estamos num ambiente corporativo, né? O que não é assédio, né? Um exemplo do que não é assédio é você cobrar entregas. Você tem que cobrar. Se você tem uma meta, por exemplo, uma meta atingível, né? Não estou falando aqui de situações... Algo estratosférico, fora do normal. Né? Eu tenho aqui, eu vendi R$1.000, mês que vem a empresa colocou que eu tenho que vender 1.100. É isso mesmo. A meta, geralmente, quando você bate no mês seguinte, você aumenta ela um pouquinho. Poxa, eu vendi R$1.000 mês passado, esse mês eu tenho que vender 1.100. Aumentou 10%. É possível fazer isso? Olha, nos outros anos, do mês de abril para o mês de maio, aumentou 15%. Então, esse ano está até mais tranquilo, né? Aumentou 10% a meta, então está dentro ali de um histórico. Esse tipo de cobrança não é assédio. O que pode se tornar assédio é a forma como eu faço a cobrança. Então, eu venho aqui e falo, Alessandro, a sua meta é de 10%. Nós já estamos no dia 5%. Né? Quantos por cento você já teve? Não, Reginaldo não pode me perguntar isso. Posso.
Claro que posso. Pode. O que eu não posso é chegar aqui brigando com você, falando palavras de baixo calão. É isso que eu não posso. Você chegar para o funcionário e falar assim, ó, você trabalha no meu telemarketing como vendedor, você tem que fazer 500 ligações todo dia. Se não der para fazer no seu horário, você vai pegar o telefone da empresa, vai levar para sua casa, você vai ligar vai terminar à noite. E isso se é não assédio. Se você não der conta, ó, não sei não, mas tem gente aí fora querendo seu lugar. Isso é assédio. Eu não posso ameaçar a pessoa tem que carregar o caminhão. Se você vai ficar sem café, sem almoço, eu não quero saber, eu quero que carregue. É esse tipo de coisa. Isso é assédio. Então, é você verificar ali quais são os excessos, né? E a empresa, ela tem que fazer o quê? Treinar as suas lideranças. Ela tem que treinar o carregado, ela tem que treinar o gerente, ela tem que treinar o supervisor. Para quê? Porque os liderados é o reflexo do líder. Então, se você tem pessoas ali bem capacitadas, a possibilidade de problema ela vai reduzir. Por isso é importante a contratação de empresas sérias para poder te dar essa assessoria. Ah, não, eu tenho uma responsável aqui do RH que ela consegue fazer isso. Ótimo. Então, ela vai conduzir essas condutas ali de frente à sua equipe. Agora, algo precisa ser ajustado no mundo hoje. Nós estamos no mundo onde nós falamos de IA. Muitas vezes eu falo aqui PGR, um menino desses novos aí, da geração Z, ele entra ali na IA, pergunta o que é PGR, vai explicar para você melhor do que o Reginaldo, que é o PGR. Informação, ela está de uma maneira muito fácil hoje. Então, saber lidar com isso é de extrema importância para a pessoa que está ali liderando, né? O encarregado, né? Para o coordenador. Ele precisa ter essa sabedoria de como que eu vou conduzir, né, essa equipe nesse turbilhão de informação. E isso não virá um risco psicossocial dentro da empresa. Porque se tem um assédio, por exemplo, é um risco. Eu tenho outro aqui, ó, más relacionamentos no local de trabalho. Isso é um tipo de risco que tem que ser levantado. Trabalho remoto e isolado. Se tem isso aqui, é uma possibilidade de problema. Então, Reginaldo, eu vejo duas situações aí. Uma situação que é fundamental. Os líderes, a liderança. A liderança, ela precisa de ter treinamento, né? A gente tá lá na Grow, a gente tem até um treinamento lá que a gente chama de PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, de líderes, né? Sim, sim. Justamente para evitar esse tipo de situação. Exatamente. No feedback, da forma como que você fala, no tom de voz, como que você está falando, como que você está falando, onde que você está falando, né? Aquela questão de você chamar a atenção da pessoa, ser mais ríspido na frente de todo mundo. Não dá. É uma situação constrangedora, né? A respeito de crítica, né? Construtiva, esse tipo de situação. Então, eu vejo aí, da forma que está sendo feito, a RH das empresas precisa interagir muito bem com os líderes, com as lideranças, com os gestores, porque eles são fundamentais da implantação da NR1 dentro das empresas. Isso aí, você falou tudo. Se eles não abraçar isso, se eles não colocar isso como parte de ferramenta dentro da empresa, eu estou te falando assim, NR1 ela tem que ser como um CRM para a empresa. Isso aí. Se eles não aderirem a isso, vai ter problema lá na frente. E a liderança é onde tudo começa. Onde tudo começa. As reuniões que eu faço com os nossos clientes começam com o dono e com o diretor. Ah, mas você tem que falar de NR1 lá com a base. Não, você tem que começar. Eles têm que entender que a cultura precisa ser ajustada. Ah, mas aqui eu funciono há 15 anos e eu nunca tive nenhum processo trabalhista. A minha empresa é muito boa. Pode ser, mas nós estamos em novos mundos, em um novo mundo, onde você precisa mostrar o que você faz de bom. Talvez a empresa é boa mesmo, sim. Só que ela precisa estar documentada. Por quê? Se ela não tiver documentada, hoje tem funcionário, por exemplo, que com uma gravação, ele traz um processo gigante para a empresa. Ele gravou uma fala de uma coordenadora, que às vezes a coordenadora estava no momento ali de estresse ou encarregado, né? Sob pressão, ele soltou alguma coisa ali que não está certo, não deveria, mas soltou. A pessoa foi lá e gravou aquilo ali. Aquilo pode virar um problema para a empresa, né? Só reforçando que referente a assédio é aquilo que acontece repetidas vezes, né? Um fato isolado ele não é considerado. Porém, se você tem aquilo ali de maneira recorrente,
isso pode virar um problema para você. E a pessoa vai lá e filma e fala assim, eu tenho testemunhas que ele já fez isso outras vezes. Aí a empresa fica com um problema. Então, começar na liderança é extremamente importante. É ali que você vai ver que o negócio realmente vai fluir. O que depende do funcionário é a parte mais fácil. É ele, se ele tem os equipamentos certos, ele trabalhar com o equipamento de maneira correta, utilizar os EPIs que tem que utilizar e seguir algo dentro da cultura da empresa. Por exemplo, se a empresa permite que tenha fofoca dentro do ambiente dela e ela tiver um processo no futuro, foi ela que assumiu aquele risco. Então, a partir do momento que você faz uma boa identificação através da análise ergonômica preliminar e uma avaliação de riscos psicossociais, você já identificou ali, você vai tratar e não vai ter aquele risco dentro da sua empresa. Fica muito mais fácil, né, para você, fica bom para o seu funcionário, que ele vai ficar num ambiente muito melhor. Imagina um ambiente, por exemplo, onde o funcionário tem conflito de liderança. O coordenador manda uma coisa, o supervisor manda outra. Se você resolve isso, quem que vai ganhar? Todo mundo. Esse funcionário ele vai ficar mais feliz. E talvez ele até goste de trabalhar na empresa. Só que ele sai porque ele fala assim, poxa, os dois não se entendem. Eu não vou ficar nessa empresa. Ele Aí começa fala assim, aqui tem muito cacique para pouco índio. Isso aí. Né? Muita gente mandando, mas pouca gente executando. É isso aí. Então, você resolvendo isso, olha como que é uma reação em cadeia. Os benefícios eles vão aparecendo. E aquela pessoa ela vai ficar mais tempo. Você vai estar retendo talentos, né, por ali por um tempo maior dentro da sua empresa. Então, se tem algo assim que é fundamental para o empresário fazer, análise ergonômica preliminar, fazer um bom levantamento, né, dos riscos ali psicossociais e o monitoramento da saúde dos seus trabalhadores. Porque tendo isso, ele vai fazer um bom plano de ação dentro do PGR e executar aquele plano de ação de acordo com as possibilidades dele, né? Talvez vai ter coisa ali que ele tenha que adquirir, que ele tenha que comprar, e às vezes vai ter coisa que é só mudança de cultura, né? Só mudança ali no como falar, o que você deu de exemplo. Às vezes o encarregado ele chama atenção na frente de todo mundo. Ensina para ele, olha, para chamar atenção tem que ser numa sala privada, não é brigar, você não vai chamar o cara, né, de palavrão. E para elogiar na frente de todo mundo. O cara muda esse comportamento, você vai começar a ter resultados diferentes dentro da sua empresa. E isso está lá na NR1. É algo que já existia, é algo que já tem, e agora a gente começa a ver que faz mais sentido você usar isso. Você vai ter muitos benefícios aplicando coisas que não custam dinheiro. Isso, dependendo, não vai ter grandes investimentos. Vai ser uma mudança ali de comportamento, né? Entendi. Muito bom, Reginaldo. Eu vejo que a NR1 é muito benefício para a empresa que, de fato, vai aderir e colocar para funcionar, colocar no cotidiano da indústria, da empresa, tanto para o gestor, quanto para o líder, quanto para o funcionário. É isso aí. Ela vem, né? Como ela é a primeira norma, né? Ergonomia, por exemplo, está lá na NR15, né? Maquinários está na NR12. Falar de uso de EPI está na NR6. Sim. Ela é a primeira, né? Ela nasceu lá em 78 e é a primeira. E se você faz ali uma boa gestão, né, do seu PGR, uma boa gestão, né, dos seus riscos ocupacionais, não tem erro, né? E eu falo que tem muita empresa, Alessandro, que tem coisa boa dentro dela. Tem sim. Entendeu? Não está documentado, mas sim, ela faz muita coisa legal. Tem muita empresa com muita coisa legal. E ela só, às vezes, não tem isso de maneira estruturada. Então, o que o PGR vai fazer é estruturar, né, tudo isso para que fique ali de uma maneira onde, caso tenha uma eventualidade de uma fiscalização ou alguma denúncia ou algum processo trabalhista, ele conseguir mostrar o que tem dentro da empresa dele. Olha, a minha empresa tem isso aqui. Né? Reginaldo, olha só, com a implantação da NR1 como está vindo agora, né, aflorando bastante, você vê que os processos seletivos da empresa estão sendo mais rígidos, procurando profissionais com uma saúde mental melhor, que praticam atividade física. Como que você está vendo isso aí? Você acha que os empresários já estão querendo trazer uma pessoa assim que tem que dar pouca manutenção? O que você está achando em relação a isso? Assim, na prática, né, ali na medicina do trabalho, isso não é tão latente ainda. Sim. Até, né, não sei os méritos que entra, né, com relação à inclusão, né, eu não sei o que isso impactaria. Mas, de maneira explícita,
não tem isso assim de uma maneira Sim. bem declarada. Porém, existe um movimento onde pessoas que são incentivadas a ter uma qualidade de vida maior, elas acabam tendo um valor maior dentro da empresa. Então, isso ali, de certa forma, por mais que não seja dito, acaba que acontece. Pesando na hora Acaba que Sim, pesa. pesa. Então, ali no momento, eu acredito que no momento ali da entrevista, né, os avaliadores, eles vão verificar como que é a vida dessa pessoa. Um detalhe que há alguns anos, né, era visto, né, não com bons olhos, né, e que hoje é diferente, são as redes sociais, né? Sim. Pessoa ali, o entrevistador, muitas vezes ele usa a rede social, aí vê e tal, como que é a vida da pessoa ali, porque ali ela tá expondo, né, como que ela realmente é. Às vezes ela fala, eu adoro ir na academia. Aí a rede social dela mostra outra coisa, né? Então, isso ali, eu acredito que possa ter, não de forma declarada, né? Eu não vejo assim alguém falando, olha, para entrar na minha empresa, não vejo. Isso ninguém vai falar, né? Mas é percebido que esse profissional ele tem um espaço maior. Ele acaba que está conquistando ali realmente um espaço maior, que é bom para ele, né? E é bom para as empresas também, porque você tanto que o atestado de saúde ocupacional ele é para ver se a pessoa está apta para aquela atividade. Eu lembro de um caso onde o funcionário não pôde ser admitido porque ele estava muito acima do peso para trabalhar em altura. Só que ele era muito bom, como a atividade dele era de eletricista, alguma coisa assim, ele trabalhava, né, na altura. E aí a empresa falou assim, qual que é o peso ideal? Eu falei, olha, o limite de quilo aqui para esse cinto é de 90. Ele pesava 150. Nossa. E eles queriam ficar com esse funcionário. E aí nós falamos, olha, o que você pode fazer é o seguinte, primeira coisa, tem que emagrecer, né? E outra, de imediato, colocar ele em tarefa administrativa ou tarefa de solo. Eles fizeram isso, colocaram ele em tarefa de solo e em funções mais administrativas. Uma empresa de tecnologia, né, que desenvolve parte de telefonia, não, internet e tal, essas coisas. E ele ficou 6 meses, 1 ano ali nessa atividade. Ele voltou para fazer o exame, né, 1 ano depois, e aí ele já estava com o peso para trabalhar com o cinto, que é o mais interessante. Sim. Ele teve ajuda de redução de estômago e tal, ele fez essas coisas também em paralelo, mas a mudança dele, principalmente para que ele voltasse à atividade, foi algo assim fantástico. Que ele conseguiu comprovar que, tipo assim, não, eu consigo melhorar, né, a minha atividade física, eu consigo melhorar como eu estou para conseguir trabalhar ali nessa atividade. Ele conseguiu, né? Chegou lá até muito feliz. Agora eu consigo usar o cinto, né? De segurança de 90 quilos. Mas teve algo ali da empresa, que a empresa acolheu ele. Sim. No sentido de ela poderia dispensar ele. Sim, com certeza. Não, o seu peso está acima, eu vou te dispensar. Não, ela acolheu, isso tem mais de 10 anos. Né? Ela acolheu esse funcionário, colocou ele ali numa outra atividade, provavelmente deu suporte. Provisório, né? Deu um suporte ali para ele na questão de saúde, eu acredito, plano de saúde, todas essas coisas. Ele fez a redução de estômago e tal, e conseguiu voltar a fazer a atividade que ele tanto gostava, que era trabalhar ali, né, nos portes e tal, fazendo essa parte ali na altura. Então, muita coisa vai depender dos dois lados. E a empresa, né, a liderança, ela é assim primordial para que isso tenha sucesso. Então, se o empresário recebeu esse limão, vamos fazer a limonada. É melhor. Eu acho que não tem contraindicação de você provocar, né, uma qualidade de vida melhor no seu funcionário. E com certeza, isso assim, sem medo de errar, uma pessoa mais feliz, uma pessoa com uma qualidade de vida melhor, ela vai produzir mais. Ela produz mais. O produto chega diferente no cliente, né? Chega. Com certeza. Costumo dizer, né? Às vezes, quando eu como uma comida não tão boa assim, eu falo, poxa, é o mesmo ingrediente. O que falta às vezes? Um pouco mais de capricho na hora de fazer. Porque um arroz é arroz. Como que eu faço um arroz bom e um arroz ruim? Arroz é arroz. É a forma de fazer. E às vezes essa forma de fazer, né? A liderança tem de pegar ali junto com a cultura da empresa e ir adequando para que fique melhor. Como a gente fala, né? Ninguém faz o macarrão que minha mãe faz, o feijão que faz, o bolo que faz. Eu já comi vários outros lugares, mas igual não tem. Não tem, né? Então é a mesma coisa, né? Porque faz com carinho, faz com amor. Faz com amor, né? Tendo essa dedicação, acho que o resultado não tem como dar errado. Por isso a importância da liderança estar comprando essa ideia.
né, de entender que a NR1 ela vai muito além de pagamento de multa, muito além de risco psicossocial, eu tenho que contratar psicólogo, não tenho que contratar psicólogo. Ela é uma mudança ali mesmo dentro da empresa de algo que a gente já deveria vir fazendo, né? A análise ergonômica preliminar, por exemplo, ela está aí desde 1994, já era para estar sendo feita. Mas, já que o momento é esse, vamos fazer agora, né? Fazendo agora, você ainda tem chance, tem como ter resultados. Reginaldo, como que está a procura das empresas para a implantação da NR1? Muitas empresas estão procurando. O que você acha no seu olhar? Você como profissional da área, você achava que a procura seria maior? Você está preocupado que muitas empresas não estão procurando tanto e isso vai ficar muito para cima da hora lá no final do ano e depois vai ter aquela correria, aquele desespero? E será que vocês, como profissionais, todas as empresas que trabalham com essa parte ocupacional, vão dar conta de atender as empresas da correria em cima da hora? Como é que tá isso aí? Como é que tá rolando essa dinâmica aí? Como é que... Dá o seu ponto de vista em relação a isso. Muito boa essa pergunta, porque ela me remete lá ao E-Social. O E-Social... Ele começou em 2014, 2018, né? Ele entra em vigor e os empresários, eles... vai entrar em 2015, vai entrar em 2016, 17, até que chegou 18. Então, teve uma certa descrença de se seria prorrogado de novo ou não. A NR1 está a mesma coisa. Muitos empresários, eles estão contando que vai adiar mais uma vez. Vai adiar a cobrança de multa. E isso traz aquela sensação de, deixa isso para fazer depois, não faz isso agora não. Então, qual que vai ser o impacto disso após a virada de chave? O mesmo impacto que teve quando virou a chave do E-Social. Nós temos aqui a última vez, o último censo que eu fiz, mais de 20 mil CNPJs no sul do estado. É muita empresa. Não tem clínica ocupacional suficiente para esse número, se a gente for pegar a quantidade, né, em termos de dar conta. Então, no E-Social, o que aconteceu? Nós tínhamos uma fila de espera de 6 meses quando o E-Social entrou. Só para você ter noção do que é isso. Empresário, presta atenção nessa informação. 6 meses. Olha só, 6 meses de fila de espera. Fila de espera. E o empresário falava assim, não, pelo amor de Deus, eu quero que você faça para mim. Eu falei, não tem como eu fazer. Por quê? Eu pago até mais. Não é dinheiro. O que eu fiz? A preferência foi para os clientes que acreditaram e começaram a implementar projeto lá antes. No início. Sim. Agora, se a empresa está chegando agora e eu estou com um cliente que já está há 3 anos estruturando, quem que eu vou dar preferência? Esse cliente de 3 anos. O que chegou agora, ele infelizmente vai ter que esperar. Quando conclui todos os demais, que ele vai ter a possibilidade de estar entrando. Então, eu acredito que não só lá no IFA, mas nas outras clínicas ocupacionais também vai acontecer isso. Fila de espera para que você consiga fazer. Qual que é o risco disso? Se eu não estou com tudo em dia, o que pode acontecer? Se tem uma fiscalização, aí eu não vou estar preparado. Então, a hora, né, não é nem agora, né? A hora ela já está até passando, já passou, porque a hora era lá em maio do ano de 2025, no ano passado, né? Há um ano atrás. Então, caso, por exemplo, não seja adiado essa possibilidade de multa agora no dia 26, já está todo mundo muito atrasado. E não tem clínica suficiente, ou psicólogo, ou empresa de RH, para dar conta dessa quantidade de empresa em um tempo curto um espaço-tempo curto. Eu vejo que, por exemplo, a Penha, né, a área dela é finanças também, liderança. Virou o ano, ela recebe muitas ligações de empresas para ela dar palestras sobre educação financeira. Assim, virou o ano, assim, aumentou assim 300%, 400%, para você ter ideia, a demanda. Quer dizer, algumas empresas já estão acordando para isso, mas já estão acordando, já está tarde. Isso aí. Você já está atrasado 1 ano. Né? O empresário aí que não fez isso já está atrasado 1 ano. Então, tá aí o Reginaldo, do ponto de vista dele, ele deu o exemplo do E-Social, que vai acontecer, que você vai deixar para depois, vai querer fazer e não vai conseguir fazer, porque quem estava na frente vai ser atendido por ordem de chegada. Exatamente. É o justo. É o justo. E assim, essa empresa, né, a questão valor, por exemplo, o valor realmente não tem como ser o mesmo de uma pessoa que acreditou, que já estava ali fazendo modificações na cultura da empresa dele. Ele teve um tempo ali bem mais
calculado para poder fazer isso com mais calma e tal. Uma empresa que chega só após a entrada, ela vai querer fazer correndo. Então, a qualidade também não fica tão boa quanto aquela empresa que já veio estruturando. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas se quiser atender, atende. Gente, não é assim. A gente não tem como fabricar 20, 30, 40, 50 Reginaldo do dia para noite. Não dá. Não tem como fazer isso para dar conta de prestação. Não tem dá. Como, não tem. Lá eu tenho. Se fizer, vai ficar mal feito. Aí não adianta. O objetivo é a prevenção e a saúde do trabalhador. Então tem que ter esse olhar, né? Mas eu quero só cumprir tabela. Só para cumprir tabela são muitos itens para olhar, muitos mesmo. Nós estamos com uma equipe lá multidisciplinar que são hoje aproximadamente ali entre 8, 9 pessoas que estão ali já preparadas para isso. Todos os dias, né, quando nós fazemos a análise econômica preliminar, chega para mim a porcentagem. Quantos por cento está na empresa A? Olha, saiu de 30% para 40%. Ela tem que chegar em 100%. A análise ergonômica preliminar é para isso. E isso dá um trabalho. E eles ficam preocupados, falam, não, Reginaldo, daqui a pouco está chegando o mês de maio e a empresa não conseguiu terminar a análise econômica preliminar ainda. Então, existe um trabalho, existe uma monitoração, né, lá da equipe para que isso flua da melhor forma possível. Né? E quem deixar para a última hora não tem como. Né? Eu estou falando de um trabalho que está sendo feito há mais de um ano e que ainda não está concluído. Imagina quem chegar... Começar agora. Já está... Começou um ano, não está pronto, você vai começar agora no meio do ano até dezembro. Não, fica muito corrido. Né? Vai ter aí a possibilidade de alguns problemas. Procura o Reginaldo, procura o IF e começa para ontem, tá? Isso aí. Sua empresa aí que você não começou, você procura eles aí para estar regularizando a sua situação em relação à implantação da NR1. Outra pergunta que eu queria te fazer, Reginaldo, diferente aqui da nossa realidade, tá? Vamos falar de São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, tá? A NR1 funciona também quando o funcionário ele trabalha de home office, isso é um benefício, isso entra como NR1. Vamos te dar um exemplo, né? Um funcionário na capital que ele pega no serviço, vou dar um exemplo, 8 horas da manhã, mas ele precisa sair de casa às 5 horas da manhã, demora 3 horas para ele chegar no trabalho. Ele sai 5 horas da tarde, chega em casa 8 horas da noite, chega 9 horas da noite por causa do trânsito. E aí a empresa coloca essa condição, 2 vezes na semana vai ficar de home. Isso aí entra como NR1, como benefício para o funcionário, para o bem-estar, para desgastar menos o funcionário e tudo. Explica para a gente em relação a isso aí. Qual que é o cenário do trabalho remoto na NR1? Tudo relacionado à NR1, você tem que olhar o ambiente, né? Como eu disse no início. Então, o indivíduo ele não pode ser impactado, né, negativamente por causa de algo ali do ambiente. Quando eu falo ambiente, eu coloquei o Reginaldo em home office e resolvi o problema. Talvez. Foi avaliado esse home office dele? Lá onde ele vai trabalhar, como que é a cadeira? Nós estamos falando de NR1, eu tenho que olhar o ambiente. Sim. Então, como que é esse ambiente onde esse funcionário vai trabalhar? Será que ele vai trabalhar numa cadeira própria, para que ele fique ali 6, 7 horas sentados em frente ao computador? Ou ele vai trabalhar naquela cadeira da sala de jantar dele? Que é o que acontece em 90% dos casos, infelizmente. Ele não tem uma cadeira game lá para trabalhar. Não precisa ser uma cadeira game, mas tem que ser uma cadeira ergonômica igual ou semelhante a que ele trabalha. Que tem no trabalho, entendeu? Qual que é a altura da mesa, o computador dele, qual que é a luminância. Iluminação, entendeu? A iluminação dele. Ele tem internet? Quem vai pagar a internet? O computador é o dele ou você vai ceder o da empresa? Ou ele pode levar o notebook da empresa para casa para trabalhar. Então, esses detalhes têm que ser acordados e vistos com muito cuidado antes, inclusive pelo jurídico também da empresa. Porque senão ele pode ter um problema de coluna, um problema no futuro por causa da cadeira da mesa de jantar que ele usou 8 horas trabalhando dentro de casa. Período, isso aí. Então, eu tenho que avaliar o ambiente. Então, avaliar o ambiente, eu vou falar assim, olha, porque um dos itens que o governo colocou aqui nos 13 exemplos, né, aqui, ó, listagem exemplificativa de fatores de risco. Trabalho remoto e isolado. Qual que é o possível consequência? Transtorno mental e fadiga. Uma pessoa que ela trabalhou sempre numa equipe de 30 pessoas. De uma hora para outra você fala assim, olha, para melhorar para você... você não tem que pegar ônibus, não tem que pegar metrô, você vai trabalhar de casa agora, beleza? Ele vai falar, beleza. Primeira semana, primeiro mês, tudo ok.
Depois de um tempo, ele pode se sentir isolado. Porque ele trabalhou durante 8 anos numa empresa onde ele via todo dia, aí chegava na segunda-feira, ele fazia piada do time de futebol e tal, não sei o quê. De uma hora para outra, você coloca ele num ambiente onde ele se sente isolado. Aí é um problema. Então, quando você Pode fala... gerar no funcionário até uma depressão. Pode gerar, né? Que tá aqui, transtorno mental. Aí, quando fala em transtorno mental, você pode ver que na parte aqui de listagem exemplificativa, não tem doença. Eu não falei aqui de depressão, não falei de ansiedade, não falei de transtorno do pânico, não falei nada disso. Por quê? Nós não somos as pessoas que vão avaliar isso. Eu vou avaliar o ambiente e verificar se esse ambiente pode provocar transtorno mental. Depressão é um transtorno mental. Ansiedade é um transtorno mental. Então, quem vai dar nome para o transtorno não sou eu. Então, o que eu vou falar é se o trabalho remoto dele tem possível consequência de transtorno mental ou fadiga. Como que eu faço isso? Análise ergonômica preliminar, avaliação de risco psicossocial. Quando você fecha esse questionário, você consegue dar uma resposta para a empresa. Olha, eu, Reginaldo, fui lá no ambiente onde o Alessandro vai trabalhar. Eu vi lá que a empresa até cedeu, né? Comprou cadeira para ele, tem mesa, ele tem um escritóriozinho lá onde ele fecha a porta e os filhos dele nem conseguem entrar, fica batendo na porta, mas não consegue entrar. Então ele consegue se concentrar e uma vez por dia ele faz videochamada com a equipe. Então, ele consegue estar integrado aqui com a equipe. 3 vezes por semana ele vem aqui na empresa, então não tem o isolamento, e consegui perceber que ele está mais feliz, porque ele, nos dias de pico, que era onde ele pegava um trânsito ruim, que era na segunda e na sexta-feira, ele não vem mais aqui para a empresa. Excelente. Ótima informação, que muita gente... Porque existem algumas empresas, Reginaldo, por exemplo, que têm profissionais que são da capital, que são de Vitória, às vezes moram em Vila Velha, na Serra, Guarapari, que trabalham aqui para empresas de Cachoeiro. Sim, sim. E tem essa opção de não vir todos os dias, porque é distante, né? 2 horas e pouco, até agora fazendo um pare-siga aí, com a duplicação da rodovia, às vezes demora até mais tempo, né? Então, assim, tem essa opção que ele pode trabalhar de home office, porém... Tem que avaliar o ambiente. Né? Se você coloca com esse olhar de tirar esses dias de pico e ele vai ter uma melhor qualidade de vida, ele vai entrar como uma das ações lá do levantamento que foi feito no PGR benéfica para o empregado. Então, se você consegue colocar nessa visão... Olha, esse funcionário ele ficava 5 dias da semana na estrada. Sim. Agora eu reduzi para 3 dias, né? Ou 2 dias só que ele pega a estrada. O restante ele trabalha de home office. Você coloca isso como uma ação para mitigar esse risco que ele tinha, entendeu? Tá. Aquela questão que você falou da folga do funcionário uma vez por mês, ela é tão importante porque às vezes alguns pais ficam ausentes nas reuniões de colégio, né, dos filhos. E isso acaba pesando muito. Às vezes o pai queria estar mais presente, junto com a mãe, que é sempre a mãe que vai, né? A maioria das vezes, 90% das vezes é a mãe. Né? Então, isso faz toda a diferença, né? A presença paterna ali numa reunião de colégio ou numa consulta médica do filho, isso faz toda a diferença. Faz, e ali você vai trazer, você tem um retorno disso, né? Esse profissional, com certeza, ele vai ter uma gratidão, né, com a empresa, né? Eu sempre falo isso, eu acredito no bem da pessoa, né? Que ela tem um lado bom ali, né? Se você deixar de acreditar nisso, a gente para de acreditar na humanidade. Então, a ideia é que essa pessoa ela fique grata. Poxa, ela está ali numa empresa, que a empresa, né, permite que ela tenha essa... Porque é um privilégio você poder estar ali vivenciando algo. O seu filho vai fazer vai ter uma audição lá. Né? Ele canta mal, que é uma beleza, mas ele viu seu o pai... apoio. Poxa, ele viu o pai, aquilo ali vai... A vida inteira dele vai lembrar. O meu pai, por exemplo, lá em BH, ele ia em todas as minhas formaturas, em todas os eventos mais importantes da escola, ele estava lá. Quando eu olhava e que eu via o meu pai ali na plateia, era, assim, uma das maiores emoções para mim. A minha mãe sempre ia, né? Minha mãe, minhas irmãs. Agora, o meu pai, quando ele estava ali, é uma coisa fantástica. Né? Quando eu formei, né, na faculdade, ele tem uma enxaqueca crônica. Ele foi com dor de cabeça. Eu olhei lá
na arquibancada, assim, lá nas cadeiras, ele tava sentadinho lá e tal. Eu falei, aquele ali é o meu pai. O pessoal, seu pai veio? Eu falei, veio, meu pai tá ali e tal. Então, isso é uma coisa muito importante. Você poder proporcionar isso para um funcionário, poxa, é uma coisa fantástica. E, além de que, você pode usar como um dos itens da qualidade de vida que você está tendo ali com relação a acolhimento, a humanização para os seus profissionais. Tudo tem que ser trabalhado. Trabalha junto com o RH, pega essas ideias, né? A gente sabe também que não dá para sair dando folga simplesmente, Não, porque a empresa sim, precisa produzir, sim. mas é algo trabalhado, né? Então, enfim, é conseguir enxergar algo que não vai te trazer, não vai te onerar Não é o tanto. funcionário também chegar pro dono da empresa e falar assim, amanhã eu tenho que ir na reunião do meu filho. Não, Não é algo isso, programado, né? Você ter ali avisado com antecedência, exatamente. tudo. Ó, dependendo da empresa, ó, uma vez por mês, um funcionário aqui vai ter direito a uma folga, né, para fazer aí, enfim, cada empresa adapta com a realidade dela. Como também, né, o proprietário da empresa, ele pode chegar pro funcionário e falar assim, ó, tal dia eu vou precisar que vocês façam uma hora extra, porque vai Isso ter aí. uma demanda, vai ter um feriado lá na frente, Isso. tem uma entrega para fazer, tudo conversado. Tudo conversado. Se chegar em cima da hora, hoje vocês vão fazer uma hora extra até 10 horas da aí noite. entra como assédio. Aí entra como assédio, né? Então tudo Isso é aí. uma via, né, De mão dupla. de mão dupla. Isso aí. Reginaldo, diante de tudo que você expôs aqui, vou fazer aqui minha análise, Vamos lá. tá? Eu vejo que a NR1 ela traz o benefício para o funcionário, ela também traz benefício para a empresa Sim. e ela também traz benefício para a família, para a casa do funcionário, do colaborador. Boa análise. Sim, ela e aí para que o funcionário ele possa produzir bem, estar no ambiente sadio, crescer profissionalmente, ele precisa estar bem consigo mesmo, ele precisa se sentir bem no ambiente que ele está trabalhando e precisa também estar bem em casa, porque também se ele estiver bem, a empresa estiver bem, mas ele estiver mal em casa, não adianta, ele não vai produzir. Isso aí. Se estiver bem em casa, bem com ele mesmo, mas estiver numa empresa do ambiente tóxico, também não vai produzir. Isso aí. Então eu vejo que a NR1 ela veio para abraçar mesmo, tá? Essas tanto a empresa quanto a família quanto o profissional e só vai gerar benefício para ambas as partes. Ter esse olhar, Alessandra, essa leitura sua é muito importante, porque não é todo mundo que alcança esse olhar, né? É olhar realmente para o copo meio cheio. Sim. Porque se você for olhar só as dificuldades, né, ela vai trazer trabalho realmente, né? Você percebe que ela traz ali um trabalho, mas é um trabalho que vai compensar a empresa. Ele vai trazer uma recompensa, na verdade, para a empresa, no sentido de um profissional mais engajado, um profissional que vai produzir mais, e esse profissional ali, a retenção dele está em cima do que você colocou. Muito provavelmente a família dele vai perceber que ele melhorou. Fala assim, poxa, ele está diferente, né? Aconteceu aí alguma coisa com ele. Então, isso é bacana, né? Antes ele não tinha um horário organizado, por exemplo, na empresa. A empresa começa a perceber que ela não pode mais ser assim. Ela tem que ter um horário organizado. Aí o cara consegue chegar às 6 horas em casa, ele consegue ver a filha indo numa ginástica, indo em algum evento familiar, ele consegue ir numa igreja, ele consegue visitar um familiar. A família começa a perceber, opa, pera lá, ele está tendo algo diferente lá na empresa dele, né? Ele está conseguindo chegar aqui no horário. Então, são coisas que vai trazer benefício, sim. E esse cara, eu tenho, assim, uma certeza muito grande, ele vai ter uma gratidão com a empresa, porque ele vai se sentir parte da empresa. Você trabalhar em um lugar onde você não se sente parte é muito ruim. Então, ele vai sentir parte, né, de onde ele está. E isso, a NR, quando vem para reforçar que é importante a saúde mental, nós temos que lembrar que saúde, num contexto geral, é física e mental. Eu não consigo separar. Se eu estou com saúde mental prejudicada, eu não vou ter uma saúde física, porque vai começar a dar problema em algumas coisas. Eu vejo que a NR1 ela veio também para ajudar na implantação da cultura da empresa. Alguns funcionários, né, pensam de uma forma assim, né, mas cara, eu vou preparar esse funcionário, vou deixar ele no ponto 10 e na hora que ele for embora. E aí eu, como gestor de negócio, quero dizer para os empresários e para os gestores. Muito melhor do que, né,
você preparar um funcionário e perder ele, pior é você não ter o funcionário treinado, o funcionário preparado, um Isso aí. funcionário qualificado. O prejuízo ele é muito maior. Exatamente. Então a gente não pode pensar nisso. Eu vou fazer um investimento para depois deixar o ele vai funcionário pra- bom e vai embora. Essa é a ordem natural das coisas. Você vai perder muito mais se você não preparar o funcionário. Se você não investir no seu material humano. Que quem vai trazer o resultado para você... Nós estamos falando aí da época do robótica, né, de IA, mas ainda você precisa daquela pessoa para apertar o botão. É isso aí. Então, você vai depender de pessoas ainda por muito e muito tempo. E essa pessoa, né, falando aí na parte de gratidão, se ela tá ali, né, ela tá sendo treinada, ela tá sendo acolhida, mas depois de 2 anos ela produziu bem para você, 2, 3 anos, 4 anos, Se pagou. ela se pagou. Entendeu? Então, assim, se ela fez uma boa entrega, então aquele investimento que você fez no treinamento, aquele processo que você desenvolveu ali, que ela está executando, se pagou. E entrando uma outra, ele vai seguir aquilo que já foi construído. Então, ter esse olhar, ele é interessante. Mas eu estou perdendo um bom profissional, eu treinei ele teve... Não, você, no período que ele teve ali, ele te ajudou, ele produziu para você? Sim, ele produziu. Então, quase que não é uma perda, né? É porque alguns empresários, por fazer um investimento, ele tem um sentimento sobre o funcionário de pertença. Entendeu? Isso precisa ser quebrado. Entendi. Né? Para que, né, ele tenha ali, junto com esse profissional, uma parceria mesmo. Sim. Um ganha-ganha, né? Os dois lados ganham. É uma relação, né, extremamente profissional. Eu investi, mas ele me deu o retorno. E pronto, foi bom Exatamente. até aqui. Isso aí. Na vida são ciclos. Isso aí. Ele tem o direito de virar empresário também, de querer subir, de querer crescer. Aí. Desculpa. Perdão. Mas é isso, Reginaldo. Você quer expor mais algum ponto, alguma dúvida, algum assim, tópico? caminhando Fala pra gente. as considerações finais, Sim. eu faria um resumo mesmo, né, do que é interessante aí pro empresário. Né, agradecer, né, mais uma vez vocês aí, em nome de todo o hospital mesmo. Fico bem feliz pelo convite, o hospital também. Muito bom. Fica muito agradecido. Né? Esse assunto aqui, ó, nós estamos gravando, já deve ter 1h30, 1h20, nós estamos aqui. Não, parece que tem 10, 15 minutos Não. de tão rico que é esse assunto. Pessoal, 2026 é o seguinte, que tá bombando aí de assunto. É NR1, inteligência artificial e reforma tributária. Isso aí. São os 3 assuntos do mundo empresarial. É a então bola a gente da vez, traz né? aqui pro Ponto a Ponto Business, porque é um podcast pro mundo dos negócios. Sim. Então, esse foi o motivo do nosso convite, onde você desenvolveu muito bem sobre esse assunto. Muita gente, inclusive eu, mas muita gente, muitos empresários, muitos gestores, muitos profissionais de recursos humanos, de RH, que tinham muita dúvida sobre vários tópicos da NR1, foi tirado aqui nessa tarde aqui, nesse podcast. E pedir também vocês, procurem, né, o Reginaldo Passos lá no IFA Ocupacional, tire todas as suas dúvidas, agende uma visita, ele vai lá, faz uma visita junto com a equipe dele, faz uma reunião com o proprietário, com o diretor da empresa, com os líderes e tira toda a sua dúvida. E um conselho que nós deixamos para você nessa tarde: não deixe para depois. A NR1 é algo que não é promessa, é realidade, só vai trazer benefício para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu negócio, para o seu comércio e para os seus colaboradores. Isso né, aí. Reginaldo? Então, é esse aqui, colocar em prática, né, esse resumo. Análise ergonômica preliminar, né, as empresas já têm, né, através da medicina ocupacional delas, ela já tem essa possibilidade. Análise ergonômica do trabalho, em alguns casos vai ser necessário fazer essa análise. Avaliação dos riscos psicossociais, terá impacto no e-social, por enquanto não tem rubrica, né, relacionado ao psicossocial, mas eu não duvido que o governo vai criar, assim como ele criou para abertura. É a tendência. Ele vai criar sim, e cuide da saúde do trabalhador.
né? Quando você tem esse olhar, não, eu estou cuidando da saúde do trabalhador. A saúde é um contexto único, é saúde física e saúde mental. Assim como eu cuido para que ele não tenha uma perda auditiva, né, usando o abafador, usando o plug, eu vou cuidar também para que ele não tenha um adoecimento mental. Então, identificar ali dentro da sua estrutura se tem algo que possa, né, tá trazendo essa possibilidade para o seu trabalhador. Né, manter os seus periódicos e treinamentos dos seus funcionários em dia. Quando você faz isso, reduz muito a possibilidade de ter problema dentro da sua empresa. Se eu estou acompanhando o periódico, eu estou acompanhando a saúde, né, do meu trabalhador. Nas possibilidades, fazer sempre a verificação dos atestados e CIDs que vieram nesses atestados. Caso tenha alguma coisa ali relacionada à doença mental, notificar o médico do trabalho e fazer o acompanhamento dessa pessoa mais de perto. Porque fazendo isso, você consegue realmente ter um trabalho melhor, né? Vai ter uma produção melhor e você vai ter funcionários muito mais produtivos. Ok. Reginaldo, terminamos por aqui? Terminamos. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Que podcast maravilhoso. Se o primeiro foi bom, esse então foi melhor ainda. Que bom, eu que foi agradeço top. mesmo. Esse aí você veio complementar. Foi o parte 2, nós vamos colocar parte assim, 2. NR1 parte 2 com o Reginaldo Passo. Isso aí. Quem queria estar muito com a gente aqui era o Toninho Carlos, Sim. né? Ele está se recuperando, nosso amigão aí. Todo mundo na torcida todo mundo pela na recuperação torcida da dele. recuperação dele, né? Tá melhorando gradativamente, graças a Deus. A Penha tá em treinamento, tá em São Paulo, mas ela também queria estar aqui também junto nesse podcast. Ela tá viajando. Mandou um abraço para você também. Muito obrigado pela sua presença, tá? Espero ter oportunidade de estar gravando uns próximos aí mais para frente, para ver como é que vai ficar esse desembolar do NR1 aí nas empresas. E muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Você é uma pessoa assim sensacional, você é ímpar, tá bom? Eu que agradeço mesmo de coração, né, mais uma vez, porque vocês aqui dão uma liberdade muito boa pra gente, principalmente de esclarecer dúvida, que eu acho que isso é o mais interessante. Né? A gente está aqui para compartilhar, né, o pouco que nós sabemos, né, lá no hospital. Estou aqui para compartilhar e que seja muito útil aí para quem, né, ouvir, para quem assistir o podcast. Sim. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast Ponto a Ponto Business. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, IFO Ocupacional, Hospital Evangélico, Grow Gestão de Negócios, Prime Hyundai, Cofrio. Muito obrigado, vocês são os nossos patrocinadores. O programa acontece porque vocês fazem parte desse programa. Muito obrigado por tudo. Valeu, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.